Não, cara, é muito legal porque tem muita gente discutindo aqui nos comentários sobre esse novo momento, né? Eu queria puxar pra você, ô Carlos. Primeiro o comentário do Rafael Machado, depois o complementar com o do Rodrigo Pado. Inclusive, muito bons os comentários aí da live de hoje, hein? Continuem. O Rafael fala, prezados, boa noite. Dá pra dizer que estamos em um novo momento de mercado? Que todo o comportamento cíclico que o mercado tinha no passado não existe mais, é cada vez mais difícil de se prever? Né? E o Rodrigo ainda complementa, né? Falando que acha que se tiver out-season, só após o Fed parar de diminuir o seu balanço. Por que eu puxei essas duas coisas? Porque muitas vezes as pessoas falavam, como o Rafael tá falando aqui, né? Que existia um ciclo. A cada 4 anos, né? Com o halving as coisas se repetem. Não sei se por causa do halving, mas que existia. É aquele meme do astronauta, né? Então quer dizer que não é mais o halving que define, tá? Nunca foi o halving, né? Exato. E o Rodrigo aqui falando sobre o Fed, né? E a gente tem muito essa ideia de que macro é rei hoje em dia, né? Então eu queria que você tentasse puxar um pouquinho sobre esse cenário e já falasse um pouquinho de como está sendo, né? Foi pelo menos essa última reunião aí do Fed. É verdade, porque teve reunião foi entre os dois podcasts, né? Foi agora na quarta-feira ou na quinta, se não me engano. Enfim, a grande questão é igual eu tava falando. Cara, pra mim, o halving nunca foi o definidor de ciclo de cripto. A gente tinha uma ilusão coincidência, que, na verdade, foi uma grande coincidência que o Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin em um momento que a gente teve ciclos de retração e contração de liquidez nos mercados que tiveram essa alternância de 4 anos, né? Mas não dá pra gente falar que foi o halving que causou isso. Inclusive, as evidências apontam pro contrário, justamente porque a gente tem a liquidez acompanhando esses ciclos do halving, né? Então, é o quê? Será que o halving lá, quando o Bitcoin era um negócio de nerd lá em 2014, nos fóruns, o presidente do Fed lá, ele tava olhando, né? Deixa eu ver o que esse cara tá comentando, pra eu ver aqui, ao contrair ou aumentar a base monetária aqui, de acordo com o que os caras lá do fórum do Bitcoin estavam falando, né? Lógico que não. A gente, na verdade, teve uma cagada do Satoshi Nakamoto de lançar um momento que ele pegou esses ciclos aí e acabou sendo mais ou menos... compatível com os momentos do halving. É curioso, né? Mas é uma coincidência curiosa. Não deixa de ser uma coincidência, né? Sim. Uma correlação, né? Se for até aí, todo filme do Nicolas Cage aumenta o número de afogamentos na Austrália. Não sei se era queda de avião, tem alguma coisa assim. Tem vários desses. É verdade. E aí do Fed? Sobre o Fed? Sobre o Fed, eu tava tentando lembrar da famosa estatística do Nicolas Cage com alguma coisa que o pessoal usa lá ataques de tubarão na Austrália, eu acho. Ataque de tubarão, pode crer. E aí quando ele produz Fed filme, né? seria o Fed seria o Nicolas Cage, o Bitcoin seria o tubarão, ou quem tá sofrendo ataque de tubarão, enfim, não sei. Entendam como quiserem aí. O ponto é que as duas coisas... o halving, na verdade, é o Bitcoin, né? O halving seria o Nicolas Cage ou o Satoshi Nakamoto, não sei como vocês querem fazer essa analogia aí. O ponto não estava correlacionado o preço do Bitcoin com o halving. Ele está correlacionado com o ciclo macroeconômico, sempre foi assim, e é uma correlação muito mais evidente e também que faz muito mais sentido, né? E que agora talvez esteja se provando, é isso? Ainda não se provou porque a gente ainda não teve um descasamento entre macro e o halving. O ponto é que agora isso está muito mais evidente porque a gente tem muito mais investidores institucionais no mercado de cripto, né? Então, com o que rolou na reunião do Fed de agora, por exemplo, né? A gente viu, na verdade, por que todo mundo começou a olhar pro Fed, né? Principalmente ali a partir de 2021? Porque a gente teve todo aquele momento da pandemia em que o Fed, ele tava falando, não, a inflação é transitória, a gente não precisa subir as taxas de juros, e aí a gente estava tendo auxílios sendo jogados para a população dos Estados Unidos, aumento da liquidez nos mercados, a taxa de juros muito baixa e cripto subindo, se beneficiando disso. Depois a gente teve aquele momento de invasão russa na Ucrânia em 2022, a inflação que já não era mais tão transitória assim, né? O Fed já começou a admitir que ele teria que fazer alguma coisa com relação a isso. A gente tem o processo de aumento na taxa de juros e junto com isso cripto caindo muito. E aí o pessoal de cripto começou a olhar para o Fed, começou a se ligar nisso, né? Então a taxa de juros subiu muito, eles começaram a cortar a taxa de juros no ano passado e agora o pessoal tava olhando e pensando, pô, e aí? Vão continuar cortando? Será que a gente vai voltar àquela liquidez que teve, por exemplo, em 2021, na época da pandemia, né? Tá todo mundo esperando por isso. Quando o Fed cortar juros, o mercado vai subir, a gente vai ter mais liquidez nos mercados. Pois é. E a reunião dessa semana do Fed, ela não trouxe nada de muito novo, assim.
eles continuaram falando que, olha, a inflação dos Estados Unidos ela é uma inflação pegajosa, né? Eles usam o termo stick inflation, que significa que a inflação ela está demorando para chegar na meta, né? Então, o Banco Central dos Estados Unidos, ele eleva juros, ele toma medidas contracionistas para tentar fazer com que a inflação, que estava muito alta lá na época da pandemia, que chegou nos 9%, 10%, volte para os 2%. O que rolou é que a inflação foi caindo assim, despencando, e de repente ela travou ali entre os 2% e 3% e não quer voltar para os 2%. Então, o Banco Central dos Estados Unidos está falando, ó, se não tá voltando para os 2% e não tem nenhum motivo muito forte para a gente poder cortar a taxa de juros na marra, então vamos manter, porque a prioridade é fazer a inflação chegar nos 2%, né? Inclusive hoje teve divulgação do PCE nos Estados Unidos e foi dentro do esperado, 2, alguma coisa por cento, e já era o que o mercado esperava, também não alterou muita coisa. Existe também um delay, né? Na movimentação do Fed e no que de fato acontece na economia real. Sim, né? sim, existe, e aí tá todo mundo esperando isso, né? Quando será que vai ter o delay? Até porque, às vezes, por conta desse delay, o Fed ele demora demais para cortar os juros, né? Então, às vezes a queda dessa inflação ela já está encomendada, digamos assim, pela política monetária. Perfeito. E a gente ainda não sabe, né? Enfim, o ponto é esse. O que poderia fazer com que o Fed ele cortasse a taxa de juros, mesmo que a inflação não caísse? Seriam principalmente duas situações. A primeira seria uma condição financeira muito difícil, muito deplorável, né? Então, uma quebra dos bancos, por exemplo, alguma coisa assim nos Estados Unidos. E a segunda seriam condições macroeconômicas, principalmente no mercado de trabalho, que tivesse mostrando que o mercado de trabalho está esfriando muito rápido, como, por exemplo, a taxa de desemprego crescendo muito. E, no geral, né, uma quebra bancária ou uma taxa de desemprego crescendo também tenderiam a se retroalimentar nesse ciclo que interliga a economia financeira com a economia real. O grande lance é que se uma dessas duas coisas acontecesse e o Fed cortasse taxa de juros, seria um contexto em que provavelmente o mercado estaria caindo, mesmo ele cortando taxa de juros, né? Então, o que o investidor cripto tem que torcer para rolar e acompanhar é que o Fed ele continue o processo de corte nas taxas de juros, porque a inflação está caindo e com um mercado de trabalho que continue forte e sem condições de crise financeira. E depois dessa última reunião do Fed, o que o mercado está precificando é que nós tenhamos mais 2 cortes nas taxas de juros ao longo desse ano, né? Então, possivelmente ali por volta da metade do ano, mais ou menos em junho, e o outro que possivelmente ficaria mais pro final do ano. Não foi assim que a gente começou o ano, né? Na verdade. Não. Na verdade, não foi assim que a gente terminou o ano passado, né? Quando a inflação estava caindo num ritmo mais acelerado e o mercado estava mais otimista com a queda da inflação, essa previsão ela estava mais uma escadinha com mais cortes nas taxas de juros, né? Agora, meio que... eu acho que talvez o mercado ele esteja se movimentando mais, né? No caso do mercado cripto, até mais por conta da questão política do que necessariamente da questão macro, porque, assim... meio que a galera não tá acreditando que vai vir uma crise ou algo do tipo, não é o cenário base do mercado, mas também eles acham que, olha, a entrada de liquidez que vai ter ao longo do ano agora vai ser relativamente marginal, porque a inflação tende a continuar pegajosa e caindo lentamente, como consequência as taxas de juros também caindo lentamente. É mais por causa dos outros, e não por ele mesmo. Né? Exato. Aqui até você acabou citando que o Satoshi Nakamoto lá fez uma cagada de lançar naquele momento, mas não no sentido de fez uma besteira, eu acho, né? Cagada mas de sorte, no sentido de, tipo, um acaso, né? Porque exato. o Coelho Itajubá, Não, ele fala o sorte seguinte... de sortida, Ele fala, não acho cagada não. Provavelmente quem estava lançando o Bitcoin, um smart contract, tinha conhecimento suficiente do mercado financeiro para perceber essas ondas sincronizadas com eleições. Não tem como, não tem E jeito. assim estabelecer não. um evento, o halving, para delastrear uma linearidade ao valor do Bitcoin. Não teria como ele prever isso. É muita coisa, né? Muita coisa. Ele poderia prever naquele momento, mas não tantos anos seguindo. Cara, o mercado financeiro ele é um sistema complexo, entendeu? Como que você sabe, assim, quando que você sabe que é muito difícil de prever um negócio? Quando você coloca vários especialistas para tentarem prever o acontecimento, aí você coloca um macaco selecionando aleatoriamente caixinhas para tentar prever aquilo, e a média dos especialistas é a mesma média do macaco, né? Que cara, é meio sorte, né? E assim, isso é verdade para vários tipos de previsão. Dentre elas, previsão no mercado financeiro, que muitas das vezes os especialistas eles têm um nível de assertividade que beira o aleatório. Então, aquele cara que tá ganhando muito, ele muitas vezes tá ganhando por sorte, né? Ele conseguiu prever aquilo. Deixa eu até fazer um parênteses. Teve um caso de um fundo de investimento que era um macaco que decidia
Todos os dias, qual ação ele comprava e no final ele ganhou de mais da metade dos outros fundos. Mano, isso é absurdo. Tem um estudo muito legal que é o do quadrante das vacas. Você já viu isso daí? Tipo, eles jogam um monte de vaca numa fazenda e dividem a fazenda em quadrantes, assim. Você já viu esse Já ouvi estudo? falar, mas não lembro exatamente. Ele, de acordo com... Eles pegam um momento específico do dia e tiram uma foto de como tá a distribuição das vacas. E aí eles fazem a movimentação com aí isso. eles compram ou vendem determinados ativos de acordo com as vacas. E também ganharam de 50% então, a aposta do Warren Buffett, né? Do S&P, né? Se algum gestor ganhar do S&P por mais de 10 anos, ele paga não sei o que lá. Acho que $1 milhão. Enfim, não é só pro mercado financeiro, mas, por exemplo, já fizeram esse teste com previsões políticas também. A política, ela também é um sistema complexo porque ela também envolve decisões de muitas pessoas, variáveis, né? Então eles fizeram, por exemplo, com vários especialistas lá uma época, previsões do tipo, tal país vai entrar em guerra com outro, o Quebec vai se separar do Canadá, né? Umas previsões políticas assim, e também, cara, o nível de assertividade, ele pensando no longo prazo, é muito difícil. Você não acha que existe essa... Cara, não tem a menor possibilidade de Satoshi Nakamoto lá em 2009 prever quais seriam as movimentações macroeconômicas. Isso eu concordo. Até 2025, entendeu? Mas você não acha que ele pensou naquele momento? Acho que não também. Eu particularmente acho que não. Tanto é que isso só começa a acontecer, se eu não me engano, não é desde 2009 que foi o lançamento que acontece esse padrão. Se eu não me engano, é desde 2012, 13 que começa esse ciclo de 4 anos, entendeu? Então, nem faria sentido, né? A gente meio que faz uma bondade ali, né? Quando a gente fala do ciclo de 4 anos, porque na prática não foi exatamente 4 anos, né? Começou ali, se eu não me engano, podem até ser ciclos de 4 anos, mas eles começaram no meio de um, né? Exato. Não foi desde 2009, não. E assim, uma coisa que não faz tanto sentido, né, economicamente falando, é uma questão de teoria dos jogos. Se o mercado sobe a cada 4 anos, você pega no 3º ano e compra, certo? Porque você quer comprar antes de todo mundo. Aí se você sabe que a galera vai comprar no 3º ano, você não quer perder a oportunidade. Então você compra no 2º. Então se alguma informação é tão aberta assim e se repete todas as vezes com uma correlação perfeita de um fato que já é sabido, né? O Keynes, ele fala que o mercado financeiro é igual um concurso de beleza, só que ao invés do jurado escolher a mulher mais bonita, ele tem que escolher qual mulher o concorrente dele vai achar mais bonita, né? E aí vira um ciclo, que aí tá todo mundo tentando prever o que o outro cara vai achar. Ou você já pensa assim, não, vou escolher outra pessoa pro cara não saber qual que eu vou escolher, então, né? Exatamente. Então não teria como. Tanto não faz nem sentido, porque o Bitcoin, o halving, ele acontece no meio do ciclo de alta. Não é nem o halving acontecendo e aí logo em seguida o Bitcoin sobe. Não, o ciclo ele funciona com o Bitcoin subindo, aí vem o halving e aí ele continua subindo. Então assim, não faria nem sentido você associar isso com uma quebra uma diminuição de oferta. Eu acho que é depois do início. Não sei se no meio, mas é depois do início, né? Hoje a gente tá filosofando aqui, né? Mas sabe do zero alguma coisa. Vocês fumaram baseado antes do podcast? Não. Sabe o que também não faz sentido, mano? A galera não deixar o like, velho. Isso não faz sentido nenhum. Então, qual é a diferença de likes pra pessoas assistirem? Com 200 pessoas, galera. Para de xingar a galera. 200 pessoas ao vivo e 120 likes. São 80 mau caráter. Não. São 80 pessoas que vão deixar o like a partir de agora. Exatamente. Estão assistindo na TV, é um pouco mais difícil, né? Vale a pena, confia. É isso. Muito 80 pessoas que vão ter o seu caráter testado, na verdade, né? A partir de agora. Exato. Então, e aqui, ó, mais uma dúvida interessante aqui da Lu... tô com medo de ser... Calma! Da Lu. Ela pergunta se... Na verdade, ela faz o comentário, né? De que com os institucionais como o Michael Saylor e através da aquisição de ETFs orquestrados pela BlackRock, este ciclo parece que provocou uma ruptura com os ciclos anteriores, mais, entre aspas, previsíveis. Isso você acha que faz sentido? Não entendi direito. Se você acha que agora com o institucional, dinheiro institucional, ETF e tudo mais, foi isso que fez com que a gente tivesse a quebra dos ciclos que a gente estava tendo antes? Eu acho... Primeiro, a gente ainda não teve essa quebra rolando em termos de comportamento de preço, né? Então, teoricamente, se o halving ele fosse a explicação, a gente teria o Bitcoin ele subindo até 2025, aí 2026 seria um bear market, né? Porque o último foi em 2022, então seria a cada 4 anos. Segundo ciclo do halving seria isso. Então, e ainda não rolou uma quebra. O meu ponto é... Correlação não é causalidade. Então, nunca teve essa... comprovadamente ali, quando a gente olha... Mas nunca vai ter demanda também. no mercado. Nunca teve essa questão da gente conseguir associar que o halving era a causa desse movimento de preço, entendeu? Mas nunca teria também, cara. Não, poderia ter se a gente conseguir... Se a gente, por exemplo, se a gente não observasse a correlação entre aumento e diminuição da liquidez com o ciclo do Bitcoin, a gente poderia descartar essa possibilidade. Mas poderia ser outra coisa, entendeu? Poderia, mas nunca vai ter a certeza. A gente pode apontar para qual é a mais provável, né? A gente consegue ter a certeza de que não é a correlação correta quando isso descolar. Exato. Então, assim...
Exatamente. Então, assim, se, por exemplo, se em 2026 não rolar o bear market, Aí é um tá argumento maior, né? descartado, Para descartar isso. E tem outra coisa também, né? Existe uma amostra muito pequena, né? Pra gente também cravar que existe. Não, e detalhe, é uma amostra de 3 ciclos que ainda ignora alguns anos, né? Então a gente ainda tem uma pequena amostragem que nos cumpriu. Então, assim, o meu ponto é o seguinte: não sabemos se o Bitcoin ele vai cair ou subir em 2026, né? Mas se ele cair, não vai ser por conta do halving, e sim por conta de macroeconomia. Então, se você é um investidor, cara, você não precisa acompanhar o halving, você precisa acompanhar a macroeconomia e a questão de liquidez no mercado. Pessoal, foi um prazerzaço estar com vocês nessa análise que vocês acabaram de investir, e a gente pode estar mais próximo ainda. Eu criei um canal no WhatsApp em que todos os dias eu mando uma análise sobre o que está acontecendo dentro do mercado cripto, as criptos que eu estou investindo e os principais insights do meu time em relação a esse mercado. Se você quiser acessar meu grupo no WhatsApp, ele é 100% gratuito e o link tá aqui na descrição.